Olá, boa noite. Estamos chegando com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na Sky HD, na Vivo e também na Claro TV. Falando para você sobre as eleições que aconteceram neste domingo, dia 2. Portanto, nós estamos na segunda-feira. Nós vamos analisar aqui as eleições no primeiro turno, com várias vitórias aí de vários candidatos pelo Brasil, inclusive em Aparecida de Goiânia, onde o Gustavo Mendanha surpreendeu e acabou ganhando no primeiro turno. Em Goiânia, segundo turno em Anápolis, várias cidades do interior também com as suas eleições definidas, claro, e também alguma surpresa aí pelo Brasil. Para conversar conosco, nós convidamos o jornalista Wellington Carlos, que vai participar do debate aqui com a gente, com o Ulisses Aécio também. Boa noite, Wellington. É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Ulisses Aécio e aos telespectadores. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV, e também para o nosso convidado, Wellington Carlos. Pois é, o engraçado, né, Ulisses, que hoje, na segunda-feira, a gente já está aí com os resultados, já temos resultados em mãos, muitas surpresas, muitas pessoas que se achavam eleitos, principalmente quando se falava em termos de vereador, e também as eleições para a Prefeitura de Goiânia. Goiânia acabou não surpreendendo, chegando para o segundo turno. Tivemos, para você ter uma ideia, vamos começar com o resultado aqui de prefeito, Iris Rezende Machado, com 40,47% dos votos, teve 277.074 votos, esse é o primeiro colocado. Em segundo lugar, o Vanderlan Cardoso, com 31,84%, 217.981 votos, uma diferença aí praticamente de 50 mil votos, 40 e poucos mil votos, a diferença para o Iris Rezende Machado. Em terceiro lugar, o delegado Valdir, 10,48%, 71.727 votos obteve aí o delegado Valdir. Francisco Júnior, com 9,31%, 63.712 votos. Depois, Adriana Costa, com 6,73%, 46.107 votos. Flávio Sofiati obteve 0,83%, 5.658 votos, ele que é do PSOL. E o Djalma Araújo, com 0,35%, 2.402 votos. Total de votos, 757.754 votos. Válidos, 684.657 votos. Brancos, 19.253, nulos, 53.844, abstenção, 199.407 votos, ou seja, 20,83%. Ficou em terceiro lugar a abstenção aqui na capital do estado de Goiás, hein? Muito grande, porque essa aí poderia ser a decisão dos votos aí no primeiro turno, né, Wellington Carlos? Como é que você viu essa votação aí? Houve alguma surpresa na sua maneira de pensar, Wellington? É bom, primeiro que entre os cabeças, né, que estão aí, você mesmo mostrou agora, ficou evidente que o Iris e o Vanderlan dominavam o pleito, né? Ou seja, conseguiram capilarizar a sua campanha dentro do estado, ou dentro do município, conseguiram entrar nos seus bairros respectivos e conseguiram repartir os votos. O Vanderlan nos bairros mais centralizados e o Iris principalmente nos bairros da região noroeste e nos demais bairros que estão na periferia da cidade. O que se vê é que o Francisco Júnior foi um case à parte, uma revelação, Silvestre, em termos de captação de votos. Você observa que o trabalho dele foi basicamente através do quê? De propaganda eleitoral e de debates. No último debate, em específico, o Francisco Júnior foi um dos melhores. Sendo um dos melhores, o que apresentou melhor desempenho, aquilo de certa forma influenciou na reta final daquela semana e ele avançou, ou seja, enquanto naquele debate a Adriana Costa se mostrou nervosa e os dois competiam entre eles ali, o Francisco Júnior colou no Valdir, no delegado Valdir, e
por mais uma semana, ele talvez passaria à frente do Valdir e ameaçaria talvez até o Vanderlan. É um detalhe interessante, a estrutura do menino do Francisco Júnior muito pequena com relação aos ele mesmo demais, praticamente né? fazia o trabalho de cinegrafia, ele usava o smartphone dele num processo de selfie, ao invés de fazer fotografia, ele fazia as filmagens, coisa interessante. Agora, o que me surpreende aí, não é nem tanto o ranqueamento do Íris e do Vanderlan Cardoso, até porque se você for analisar pelos números aí, levando em conta a abstenção, o voto branco e nulo, você vai ver que sobraram aí 25% dos votos divididos entre os demais votados aí, principalmente o delegado Valdir, o Francisco Júnior e a Adriana Corse. Para onde irão esses votos? Olha, o branco, nulo e a abstenção, Ulisses, teve praticamente a mesma votação do Íris Rezende Machado, chegando aí praticamente a 40%, eu não tenho aqui os números exatos, mas aproximadamente aí 40%, quase que a mesma votação do Íris Rezende Machado. Isso demonstra uma grande satisfação, né, Silvestre? Agora, o que me surpreendeu, você falando aí do Francisco Júnior, para mim foi uma surpresa, ele foi crescendo, começou lá de baixo, né? E chegou a ultrapassar a Adriana Costa e por pouco não ultrapassa o delegado Valdir, que no começo da campanha chegou a ser o líder. Inclusive, quando o Íris não tinha declarado que era candidato, o delegado Valdir estava liderando as pesquisas e fatalmente chegaria ao primeiro turno. Mas talvez se o Íris não tivesse sido recandidato, ou seja, porque ele tinha tirado a candidatura dele, pode ser que estaria no segundo turno aí o delegado Valdir e o Vanderlan Cardoso. Com certeza, né? Pelos números aqui. Ou agora uma coisa Francisco interessante, Júnior, né? uma coisa interessante é uma tese que eu ouço muito aí. Cuidado, viu, Íris? Cuidado pelo seguinte, porque a sua vida não está muito fácil, não. Até porque há uma ascendência muito grande aí do Vanderlan Cardoso. E essa de você ter desistido depois de ter feito aquela encenação toda aí, não vou ser mais candidato, tudo, depois voltou de uma forma que surpreendeu muitas pessoas, sem justificativa, achando que isso já estaria com a eleição praticamente ganha. Cuidado. Pode ser que você perca essa eleição e para você isso não vai ser nada bom. Isso foi um discurso que eu ouvi conversando com as pessoas nas ruas, em feiras, quando eles falavam, olha, no Íris eu não vou votar por essa situação, ou seja, porque eles não sabem exatamente esse grau de definição dele. Apesar de ter um recall muito bom de gestor, isso aí é inegável, esse grau de indefinição dele política, isso de certa forma já infiltrou na sociedade, na comunidade. Então agora ele tem que fazer um trabalho, né, de convencimento para mostrar que ele não é essa pessoa que parece que desiste de tudo. Desiste de tudo conforme as conveniências. É outra eleição, vai começar do 0 a 0, ninguém tem voto, ninguém tem ponto. Eu não vejo assim, né? Eu não vejo assim. É outra eleição agora. Não é não. Não, eu falo assim, vai ter que convencer o eleitor para ir de novo. Você pode ter certeza, né, por exemplo, que o resultado final foi 40,47% do Íris. Ele vai ter isso aí. A arrancada dele já é essa. Certo. Porque eu acho que ninguém vai desistir desses votos que votou nele, até porque, pelo contrário, vai querer até votar mais para ver se ele consegue eleger o candidato dele. O Vanderlan teve 31,84%. Isso aí ele vai começar disso daí. O problema agora é o seguinte, é fazer a repartição desses votos válidos que foram dados aos outros candidatos aí, através de acordo. O Íris Rezende já se mostrou reticente em relação a ter apoio de algumas pessoas e de alguns candidatos aí, então fica complicado para ele. O grande parceiro que o Íris Rezende teve em todas as eleições, nas últimas eleições principalmente, é o PT. O PT obteve 46 mil votos, né, com a Adriana Costa. Agora, o Íris parece que não quer colar na Adriana Costa, né? Ninguém quer, besteira, né? Você sabe por quê? Porque se você for pegar a diferença de voto que ele tem para o Vanderlan, quantos votos? 60 mil votos. Com mais 40, pela tese, então, mais 40 mil votos, vamos dizer, se ele tivesse esses 40 e poucos mil votos aí da Adriana, mais um beicinho de pulga, ele estaria com a eleição. Isso aí para mim são teses, viu, são Silvestre? teses. A tese do Ulisses não está incorreta, não. E a sua também, eu vejo, quando começa do zero, que você disse. A tese do Ulisses que fala que não começa do zero é porque ele acredita, e ele deu aqui
aula de marketing para o Íris, porque ele falou, olha, você precisa desses 46 mil votos da Adriana, e até porque esse voto da Adriana não é o voto do PT, a gente tem que saber fazer uma pesquisa até de onde veio esse voto da Adriana. Eu acredito que como não é o voto do PT, porque o PT está sendo enxovalhado no país, esse é o voto dos servidores públicos, das pessoas próximas às lideranças do PT. As mulheres, então, esses votos, eles estão fechados. Então, se o Íris conseguir abraçar esses votos, ele pode estar fechado. Agora, será que os votos que o Íris ganhou, Ulisses, aí que eu entro na tese do Silvestre, esses 40, quantos por cento? 49, né? Não, 40,47. Ponto 47. Será que esses votos são fechados para o Íris? Eu penso que não. E o caso da eleição de São Paulo é o mais interessante, é que o voto flutuante, ele se mostrou mais expressivo nas eleições atuais. O que é esse voto flutuante? Do cidadão que vai votar numa pessoa e muda e vai para o outro. Você vê que o Dória estava com 6% em São Paulo quando começou a campanha eleitoral. Ou seja, se o retrato fosse aquele de um mês atrás, vamos pegar um mês atrás, né? Nem começo da campanha, um mês atrás, o Dória estava atrás da Luísa Erundina. E hoje ele é o vencedor da eleição. Eu concordo com você em tese no primeiro também. turno, foi um fenômeno. Você sabe que eu concordo em tese, porque no decorrer de todas as campanhas não, no decorrer de todas as pesquisas eleitorais, esse número é um número próximo ao do Íris. Ou seja, mostra que o eleitor do Íris está colado nele. E outra, surpreendeu até a quantidade de votos, porque segundo as pesquisas aí, João Silvestre pode até certificar aí, ele estava na base de 37, 36. 38, então, de então houve uma ascensão dele. 37,8 a 37,6. Se tem uma pessoa que você pode dizer que cresceu nessas últimas pesquisas eleitorais, corroboradas com o resultado final das eleições, é o Íris, o Vanderlan e o nosso amiguinho aqui, que é o Francisco Júnior. Eu digo nosso amiguinho Ulisses, porque me surpreendeu também. Mas não é tanto assim, não. Quando eu disse que é uma nova eleição, ela é uma nova eleição porque os votos não estão computados. Ninguém tem votos já garantido. Qualquer deslizes, qualquer fato novo pode alterar toda essa votação do primeiro turno. Se surgir um fato novo aí relacionado a Iris Rezende Machado ou a Vanderlan Cardoso, pode mudar tudo. Agora, a grande questão hoje, Ulisses, Aécio, Wellington e amigos, é que o Vanderlan, ele é da base do governo Marconi Perillo. Ele faz parte hoje do grupo do governo. Ele é o candidato do Palácio das Esmeraldas, do governo do estado de Goiás. Isso não tem como fugir. Certo, Ulisses? Tem que convencer ele que ele é ele também, é. Porque agora, ele mesmo recusa a assumir essa condição. Se ficar meio termo, eu não sou, mas não sou, pode ser complicado para ele. Porque uma coisa para você dizer. Ou ele assume de vez. É complicada essa situação, João. Porque você vê, no finalzinho da campanha desse primeiro turno, o Marconi Perillo fez uma viagem aí e praticamente ia ficar fora até o dia das eleições. Até o dia das Só eleições. Voltou porque houve aquele nefasto, aquele ocaso lá, aquela tragédia que mataram 3 pessoas em Tubiara, inclusive o candidato do PTB, o Zé Gomes, e é o que ele retornou. E você pega o pessoal ligado ao PSB, tem também uma certa dificuldade em assimilar esse apoio do governador. Até porque, se você for analisar pelas pesquisas eleitorais ou pesquisas quantitativas em relação ao governo, o Marconi teve uma aprovação assim pífia em relação a Goiânia. E também o pessoal do PSB sabe que existem alguns problemas aí partidários, tudo, eles não querem assimilar essa candidatura coligada. Agora, eu sei que o apoio do governador é extremamente importante, inclusive, para ele vencer essa disputa, se ele quiser vencer no segundo turno. Às vezes você pode pensar, não, ele não vai desvincular, não tem como o Vanderlan Cardoso hoje desvincular da base do governo. E o Iris Rezende Machado também deverá fazer a sua campanha sem o PT. E quando a Adriana Costa começou a colocar no programa eleitoral os projetos feitos, as obras do Paulo Garcia, e aparecer Paulo, com o próprio Paulo Garcia, a Adriana caiu na pesquisa. Foi ali que ela teve o erro grave dela da campanha. Então, aí começou... Silvestre, oi. Vamos ter que colocar um pedacinho aqui, porque deu... Tudo bem. O microfone do Wellington também. Wellington, você não abaixa a cabeça, tá? Assim? Não deixa mantém muito abaixada, mais. não, que dá problema, tá dando interferência no microfone. Vai ter que começar de novo? Começar de novo, que a máquina deu pepino aqui, porque deu um circuito no microfone. Circuit. Mas é verdade, viu, Ulisses? Quando o Paulo Garcia colou, ela caiu. Se o Vanderlan
colar o Vanderlan no governador, pode cair. Não, ele está certo, a estratégia dele está certa. Mas ele não vai conseguir levar, porque Tanto agora... que você vê, ele não fala que está tendo apoio do governo, ele tem o apoio. Eu sou bobo. Ele fala contra os projetos dele, ele fala contra o OS. Eu quero apoio. O apoio ele já pegou, o Horário TV, ué. Eu quero apoio. Que agora não precisa. Agora eu não quero me colar no governador. Ó, eu tenho certeza, o Vanderlan não confia no Marconi. Vamos lá, 3, Vamos lá. 2, 1. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos falando aqui sobre as eleições em Goiânia, com o jornalista Wellington Carlos, com Ulisses Aesse. A situação de Goiânia, agora para o segundo turno, vai depender de negociações entre os candidatos a prefeito, entre Vanderlan Cardoso e Iris Rezende Machado. Iris Rezende Machado, ele se coloca como o adversário número 1 do governo do estado de Goiás em todas as eleições. É o adversário de Marconi Perillo. Na verdade, essa disputa, ela tem tudo a ver entre o grupo de Iris e o grupo de Marconi Perillo. Saiu o Iris da disputa, o PMDB não tinha candidato, não aparecia nenhum nome na pesquisa, não tinha um candidato à altura para disputar a eleição aqui na capital do estado de Goiás. As pesquisas que diziam, não sou eu que estou dizendo. O Marconi Perillo não conseguiu também um candidato de peso do PSDB para disputar as eleições em 2016 aqui na capital do estado de Goiás. Aí houve a composição do PSDB com o PSB de Vanderlan Cardoso, a indicação do candidato a vice do PSDB e aí o Vanderlan Cardoso passa a ser, então, o candidato do governo, da base do governo Marconi Perillo aqui na capital do estado de Goiás. E a briga vai ser entre os dois lados. A base do governo contra a oposição ligada a Iris Rezende Machado. Na minha opinião, não tem como fugir disso. O eleitor não é bobo, os políticos não são bobos. Todo mundo sabe que é uma disputa entre o Palácio das Esmeraldas e Iris Rezende Machado. Concorda comigo, Wellington? Eu acredito que sim, mas com uma variante, viu, Silvestre? Eu penso que, por exemplo, a questão do PT. O PT, ele não é desprezível, ele tem seus 6% aí. É um partido que conseguiu chegar até o fim da disputa e, evidentemente, ele precisa se posicionar. Nós estamos vendo o PT, por exemplo, nacional, se esfacelando. E uma das causas do PT ter se deteriorado em Goiás foi a aproximação que ele fez com o PMDB a partir de 2004, quando o Iris ganha a eleição do próprio PT e o PT se submete ao PMDB. Então, agora, a partir de agora, o PT vai ter que decidir. Ou ele segue um rumo próprio ou ele continua submisso ao PMDB. Se ele continuar submisso ao PMDB, não vai fazer isso. É a derrocada final do partido, da legenda em Goiás, que já segue desmoralizada porque não teve nenhum vereador sequer eleito na capital. Isso não acontece desde o início do partido, em meados dos anos 80, que sempre teve um vereador, um representante na Câmara. Vide Pedro Wilson, vide Darcy Agora. Ulisses, se você for eu vou ocupar. fazer uma pergunta para você em cima disso aí, Ulisses. Eu quero a sua opinião. Certo. E é claro que os nossos amigos telespectadores também querem te ouvir. O PT hoje, ele teve um bom relacionamento com o governador Marconi Perillo até recentemente. A parceria entre o governo do estado, o diálogo entre o PT e o próprio PMDB, o fato da Adriana, inclusive, ter feito parte do governo Marconi Perillo. Mas na campanha dela, ela criticou o governo do estado, né? Mas aí as portas ingrata, são né? diferentes, Ingrata. né? Na sua opinião, o PT estaria mais próximo do Palácio das Esmeraldas, do Vanderlan Cardoso ou do Iris Rezende Machado? Lógico que do Iris não estaria, até porque o PMDB é hoje foi o principal artífice da queda da ex-presidenta Dilma. E está lá, inclusive, no lugar dela lá, Michel Temer, que é um dos PMDBistas históricos. Essa relação nacional ela já foi concretizada, ou seja, a relação inimigos número 1. De inimizade, são adversários. Isso aí já foi concretizada, já foi colocada, já foi, inclusive, cantada a todos os cantos do país. A relação com o governo do estado, eu não acredito também, até porque o PSDB apoiou a queda da presidenta Dilma, se tornou uma coluna basilar nesse esfacelamento do PT em nível nacional. O que ocorre é que o PT vai apoiar quem? Bom, eu não sei se o PT vai apoiar alguém, até porque há hoje um esfacelamento muito grande do Partido dos Trabalhadores. A pergunta certa seria, Adriana Corse vai apoiar quem? Até porque, durante a campanha,
houve uma omissão, inclusive, da estrela vermelha do partido. Trocaram Quase por que um praticamente. asteriscozinho pequeno, né? Você pode observar na campanha que foi feita pelo PT, de fato, pela Adriana do PT, e foi candidata do PT, algumas nuances que demonstravam claramente que a ideia era não colocar o Partido dos Trabalhadores ali. Então, de certa forma, personificou em cima da Adriana Corse. Aí o eleitor da Adriana Corse, como o Hélio colocou no primeiro bloco aqui, ele votou nela por quê? Talvez por ser mulher, talvez por um discurso diferente, e aquela coisa toda. Até porque faz parte da máquina. Também. A máquina administrativa é grande. Tem muita gente. É deputado estadual, aquela coisa toda. Não quer dizer que esse voto seja necessariamente do PT. Então, verdade. O PT está mais fraco do que a Adriana Corse em Goiânia em relação a essa disputa? Eu acredito que sim. Tanto é que não elegeu nenhum vereador, né? Eu ia citar isso agora, no finalzinho. O PT está tão fraco na capital que não conseguiu eleger um único vereador. Inclusive o Fábio único vereador. O Soares lá, né? E o PT, qual que é a tradição do PT em Goiânia? A tradição do PT sempre foi de eleger prefeito da capital. Então, pelo que eu entendi, você acha que a Adriana pode apoiar o Vanderlan Cardoso, a Adriana Costa. Não pode liberar o voto e esse voto. A tendência é que ela libere o voto. A tendência é que ela vai liberar o voto. Até porque ela não quer servir a nenhum senhor. Ela não vai servir ao senhor Marconi, que em uma época a colocou num cargo de destaque vamos dizer, na área de segurança pública. Ela foi diretora-geral da Polícia Civil. Viu, Ulisses? Porque a Adriana ela tem perspectivas políticas futuras e com o PT ela está num carro em disparada, sem freio. Você acha que vai sair alguém do PT? Ela pode sair, Ela pode sair do PT porque o PT, a tendência é não eleger ninguém na Assembleia Legislativa também daqui 2 anos. Ou seja, então a tendência é que o partido, a partir de agora, entre em ladeira abaixo. Então a Adriana Corse é a novidade do partido, mas ela é uma política também nova, ou seja, ela vai ter que decidir. Ou ela continua nesse partido que está encarcerado agora pela população brasileira, ou ela parte para essas outras legendas. Você quer um grande exemplo, Hélio? Você quer um grande exemplo, João Silvestre, telespectador? É o PT não ter feito nenhum vereador em Goiânia. É verdade. Então, quantos candidatos disputaram a Câmara Municipal de Goiânia? Quantos foram eleitos? Quantos vão disputar a Assembleia Legislativa? Quantos provavelmente não serão eleitos? Todos. Quantos devem disputar a Câmara Federal? Então é complicado para o PT hoje. O PT hoje, hoje tem uma mancha incrível. E correndo risco nem conseguir uma boa coligação, né? Porque quem é que vai querer coligar com um partido que está com desgaste Agora não seja bobo. Não pense que o PT não tem apoio, não tem votos. O PT tem. Se é 3% dos votos, se é 5%, se é 10%, se representa esses 6%, 7% que a Adriana Costa teve aqui, tem. E pode ser o fiel da balança também. Agora, a circunstância, trata-se de discursos no segundo turno. Porque aí, como é que o Íris iria, por exemplo, explicar para o eleitor dele uma coligação com o PT que tanto foram degradeadas aí, né? O PT falando mal do PMDB, o PMDB falando mal do PT e vice-versa, né? Aí fica uma situação difícil. E o delegado Valdir hoje, a tendência dele é não apoiar nenhum dos candidatos, Ulisses e o Wellington. Ele parece que se manifestou que ele vai liberar o voto dele, ou seja, o partido é da base, o partido é quase certeza, 100% que o partido segue com o candidato da base, ou seja, Vanderlan Cardoso, e o Valdir, como ele é, de certa forma, um neófito no PR, ou seja, ele entrou recentemente, ele vai acatar o que o partido decidiu. O partido ele tem outros pessoas que dominam ele, Magda Mofato, Flávio. Então, controlam o partido, vamos dizer assim. Então, o Valdir não tem o controle do partido e também não é interessante ele se lançar contra a base, sendo que o partido faz parte, sim, da base. O partido tem, por exemplo, secretarias no governo. Agora, inclusive, a tendência é apoiar Vanderlan. Ele poderia até apoiar o Vanderlan declaradamente. E eu garanto para você que não vai apoiar o Vanderlan declaradamente, até porque tem o apoio do governador e ele e o governador não se bicam. Mas principalmente, aí é outra questão. Aí é a questão do partido. Isso é o partido, ele tem a sua representatividade, ele tem a sua autonomia que independe da vontade do delegado. O delegado é apenas ali foi um candidato. E foi chamado para ser candidato, não quer dizer que ele é a direção do PR, não. Não, ele não fala em nome do PR, ele fala em nome dele, né? Justamente. Pelo que eu percebo é isso. Agora,
um detalhe, o Hélito, Ulisses e amigos telespectadores, é o seguinte: quando todas as pesquisas SERPs que nós analisamos aqui no programa, todas as vezes em que o Vanderlan subia, o delegado Valdir caía. Os votos na pesquisa SERPs do delegado Valdir migravam claramente para o Vanderlan Cardoso nas pesquisas SERPs que nós divulgamos aqui no programa Canal Aberto. Foi uma tendência quase que em todas as pesquisas. Um caía, o outro subia. O Valdir caía, o Vanderlan subia. Eis o perigo do Iris Rezende Nós, Machado. inclusive, comentamos nessa semana passada, no programa passado, essa situação aqui no programa Canal Aberto. A qualidade do voto do Valdir, nós acreditávamos, pesquisadores, pessoas que estudam de certa forma a política, acreditavam que o voto dele era pareado com o do Iris, ou seja, se a pessoa não vota no Valdir, vota no Iris, se não vota no Iris, vota no Valdir, pelo discurso. E por onde também o Valdir passou, ou seja, as pegadas, você segue as pegadas do Iris e segue as pegadas do Valdir, você vai ver que está ali na região noroeste. Mas, na verdade, o Vanderlan infiltrou na região noroeste, onde tem um embate pesado ali com o Iris, e deve ter agora, e foi pegando os votos do Valdir. É sinal, então, que o eleitor do Valdir, viu, Ulisses Silvestre, ele não é um eleitor tão fácil de ser, de certa forma, manipulado ou de se colocar coisas na cabeça dele. Então, ele não é o eleitor ideal para o Iris, como se pensava. Então, a tendência é que esses votos do Valdir, até os outros também, caminhem para o Vanderlan. Nós estamos aqui analisando as eleições que aconteceram no dia 2 agora. Ulisses Aécio, vamos aos vereadores eleitos. O Jorge Cajuru foi o mais votado com 37.796 votos. Não houve surpresa não, né? Pela votação que ele teve para deputado federal. Não, em relação a ele não, até porque essa explosão de votos em relação ao Jorge Cajuru, para mim foi até pouco. Eu fiz uma projeção de mais de 30 mil votos. Chegou quase 40, mas eu conversei com o Cajuru várias vezes, encontrei com ele, inclusive num barzinho ali no Jardim América, o bar da Tânia ali, ele ia lá direto, parou o dia agora, depois ganhou as eleições. A projeção dele é que ele teria esses 40 mil votos, João. Eu cheguei e falei, cara, você vai ter uns 30 mil, já tá bom, e teve os 40 mil votos. Ele, Silvestre, foi o segundo vereador mais, em termos de porcentagem, mais percentual votado no Brasil. Ele está à frente até do Suplicy em São Paulo. 300 mil votos. Ele está à frente de um cidadão que teve 300 mil votos em São Paulo. Percentualmente. Agora, é uma preocupação, Ulisses, é o seguinte. Primeiro, o Jorge Cajuru é um jornalista muito competente. Eu acho polêmico. Para mim, é um dos mais importantes jornalistas que nós temos no Brasil. É uma figura nacional, respeitada a nível nacional como jornalista, mas tem um certo exagero, muitos processos, né? Então, isso aí. Agora, como vereador, qual a diferença que vai ter agora? O Jorge Cajuru tem que mudar o perfil dele para conseguir alguma coisa na Câmara? Porque lá são 35 vereadores, né? Uma coisa é você assumir o microfone... Chega lá e quer ser o melhor de todos. Uma coisa é você assumir o microfone na televisão, no rádio e fazer os seus comentários. Outra coisa é você ir para uma Câmara e legislar. 35 pessoas, né? E dividir tempo e espaço. Eu penso que o Cajuru ele vai se destacar ali também e ele deve se lançar para candidato a deputado estadual federal. Ele já está falando até em senador hoje na entrevista. Falou? Não, projeto federal, quem sabe Senado e tal. Uma coisa é certa, João, ele teve mais de 100 mil votos para deputado federal, só perdeu a eleição por voto de legenda. Mas eu gostaria de lembrar aqui que o voto dele é uma espécie de voto bem também pesquisada e estudada. É o voto do comunicador. O comunicador, Ulisses Silvestre, não costuma se repetir, não. Ele tende a sempre cair. Sandes Júnior, por exemplo, ele teve um pico de votos, depois foi caindo. Mas deve estar no quarto mandato já, né? Tudo bem, mas cai. Raquel Azeredo teve um mandato, depois desapareceu. Saiu. Manuel de Oliveira foi o mais votado e não conseguiu. Já é o segundo mandato dele. Ele perdeu, saiu, mas... Foram outra geração, outras pessoas que votaram nele. O voto da emoção. Então o Cajuru votada. O Cajuru reúne o voto da emoção com o voto do comunicador. Esse tipo de voto ele tende a se dissipar com o tempo e até em uma eleição para outra. Agora, deixa eu fazer eu não vejo, João, só para final, eu não vejo o Cajuru como comunicador só, não. Ele é político também, tanto é que ele peita os adversários dele e Isso, exatamente. Então, deixa eu falar um negócio para você, que os senhores telespectadores, amigos, Ulisses, Wellington,
tem só uma diferença. Lá na Câmara Municipal, o voto do Cajuru, ele tem o mesmo tamanho da menina do Edmilson Pereira, que teve 2.429 votos, tá? Então, 38 mil votos, 38 mil votos com o que teve 3 mil votos lá na Câmara tem o mesmo peso. Mas tem uma tradição, né? Também. Quem é mais bem votado geralmente é o presidente da Câmara. Tem essa tradição também, João. Tem, pode mas não vai acontecer isso aí, não. Há uma articulação. Não, senhor, lá não tem... Não, preside a primeira sessão da Câmara, né, Wellington? Isso. Não assume a presidência da Casa. Não assume. A primeira sessão não assume. É lógico que ele vai ter que articular, mas é uma tradição seguinte, sempre o mais bem votado. Ele tem respeito, inclusive, e ele tem condições, inclusive, de articular ali, até porque ele conseguiu puxar quantas pessoas? Vocês observaram? 2 ou 3. Então, se ele conseguiu puxar 2 ou 3, ele tem capacidade, sim, mas assim, não é essa... Não é porque tem tantos votos que será o presidente. Mas pela maneira que ele está falando, ele tem colega dele aqui que ele não quer nem ser amigo do cara, falou umas palavras, não, eu não tenho relacionamento com ele, nem quero ter e tal, aquele jeito especial do Jorge Cajuru, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Jorge Cajuru teve 37 mil votos. Ele precisa do apoio de quem teve 3 mil votos. Lá na Câmara você não aprova nada. Tudo bem, João, mas se você colocar 37 mil pessoas lá na porta da Câmara Municipal, lá, cercando a Câmara Municipal e xingando, é diferente de você colocar 2 mil pessoas. Então não pode tirar a força do Cajuru. O Cajuru teve 37 mil votos, foi notícia nacional, só não foi internacional porque as eleições de Goiânia não interessam para o globo, para o planeta, para o planeta Terra. Ele também não é internacional ainda. Né? Mas o Jorge Cajuru, você pode ter certeza absoluta que eu não sei qual que vai ser o comportamento dele na Câmara Municipal. Eu sei que o comportamento que ele tem diante dos veículos de comunicação são polêmicos e aquela coisa toda. Geralmente ele é até polêmico e às vezes até sai desses veículos. Eu quero saber o seguinte, qual que vai ser o comportamento dele na Câmara Municipal? Será que ele vai ser mais aquela biruta de aeroporto que sempre foi, ou vai ser um político comedido, polêmico, com pulso forte, mas legislando? Tem que saber o que ele vai fazer. Mas isso é que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, lá ele tem que articular, ele tem que ouvir, ele tem que falar, ele tem que ter uma equipe. Ele tem que ter uma equipe. Ele vai ter que saber o que é lá direito constitucional, a sanidade da lei. Ele não vai poder apresentar projetos esdrúxulos, porque vai ficar barrado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, então ele vai ter que trabalhar agora para não ser notícia, pelo contrário, de ideias estapafúrdias. É aí que está. Eu acredito que ele será um bom vereador, ele tem toda a capacidade, ele é uma pessoa que é muito inteligente. E agora é o seguinte, é entender as regras do jogo. É como futebol. Você não pode pegar a bola com a mão no jogo, senão vira handball. Então ele vai ter que saber que as regras do jogo ali são outras. Não é bancada. Porque o Cajuru, eu conheço o Cajuru como cronista esportivo há muito tempo, acompanhei o trabalho dele, eu fui presidente da associação. Uma coisa é você pegar o microfone e comandar uma emissora de rádio, comandar uma equipe de esporte, onde a sua opinião prevalece. Nós jornalistas, Ulisses, nós temos essa condição de dar a nossa opinião e o telespectador, é claro, que faz a nossa avaliação. Agora, lá na Câmara, é preciso ter muita articulação, é preciso um projeto, você tem que pegar várias assinaturas, você tem que compartilhar, às vezes, um projeto com outros vereadores, e não é bem o estilo do Jorge Cajuru como jornalista, certo? O que eu alerto é o seguinte, lá ele vai ter que ter uma outra postura com relação à Câmara Municipal. Se ele chegar lá, tiver uma postura, se usar a inteligência que ele tem, que é muito grande, é muito inteligente o Cajuru, no sentido de articular politicamente, pode ser, como diz o Wellington, um excelente vereador. É o que todos torcem para ele. Nós torcemos para ele porque nós temos hoje uma crise, viu, Silvestre, de representatividade, ou seja, aquele artigo 1º da Constituição que diz que você tem direito de ter um representante, ou seja, o político, ele hoje não é cumprido, ou seja, nós votamos nos piores. Quando o cidadão sai comemorando que ganhou para governo, para prefeito, a gente até ri, porque na verdade ele não tem o meu voto. O voto foi dado para ele, mas é tirado imediatamente. Então o Cajuru, ele está lá agora para mostrar uma política diferente. Então, assim, é o momento. Eu gosto de lembrar que eu fiz uma entrevista com ele há um tempo atrás, há 4 anos atrás, em que ele disse para mim que jamais seria político. Ele até falou uma expressão, achei pesado, falou, olha, se eu for político, pode ir atrás que eu estou roubando.
Então, assim, eu penso que as pessoas podem mudar suas opiniões, metamorfose. Eu jamais condenaria o Cajuru porque ele deu uma entrevista falando uma coisa e faz outra, porque nós mudamos nossa opinião, aquela velha máxima do Raul Seixas. Mas nós esperamos, como sociedade, que ele nos represente e represente bem, né? Ele teve muitos votos, ele representa Goiânia. E outra coisa, a Câmara Municipal teve uma renovação muito grande, né, Ulisses? Nós tivemos lá de reeleita a doutora Cristina, o Rogério Cruz, o Anselmo Pereira, o Elias Vaz, o Felisberto Tavares, o Wellington Peixoto, Paulinho Grau, Isídio Alves, o Clécio Alves, o Paulo Magalhães, a Tatiane Lemos. A Tatiane Lemos é uma candidata que a gente quase não vê, né? Está sempre ali firme, sendo reeleita. Ela tem o apoio da Zander, mãe, né? Da Isaura Lemos e do pai também, o Eulenil. E o Milton Garcês. Quer dizer, são aí, o Elias Vaz, por exemplo, é um vereador que melhorou, foi muito inclusive, polêmico, a votação dele. né? Ele teve Melhorou uma votação bastante. melhor. Ele deve ter usado, ele usou alguma estratégia diferente, penso eu, para ganhar esses votos. Eu não saberia dizer como, mas não foi o modo tradicional de fazer política, que ele sempre ganhou. Agora, é um excelente vereador, né? Também tem que olhar isso. Exatamente. Nós perdemos ali o Djalma, que foi candidato a prefeito, ou seja, você vai perder seja, candidato ele mesmo combativo. Quis. Nós perdemos um candidato combativo e nós temos pelo menos o vereador Elias Vaz. Então, assim, agora vai ter um problema também, viu, Silvestre? E se o Vanderlan ganha a eleição? Ele é do mesmo partido. O modus operandi do Elias Vaz é tipo o Ronaldo Caiado. Né? Então, quer dizer, eu ia falar, ele tem que tomar muito cuidado, até porque daqui 4 anos é uma esquina ali, ou seja, daqui 4 anos ele pode não ter mais aquele voto de protesto das pessoas que votam nele, porque ele faz o contraditório contra o poder público. Você pega aqui 3 polêmicos aqui, ó. Vou pegar 3 polêmicos. Paulo Magalhães. Na Assembleia não, na Câmara Municipal, que vão dar o que falar nessa nova gestão. Pode escrever aí. Depois cobra do Ulisses Aécio. Jorge Cajuru, você conhece bem, Elias Vaz e o que o Hérito colocou aí, Paulo Magalhães. Paulo Magalhães. O Paulo, o primeiro projeto dele é o seguinte, vereador tem que bater ponto. Vai bater ponto. Você quer bater ponto? Não, mas o que é isso? Não, a prerrogativa é não bater ponto. Não, vai ter que bater ponto. Isso é verdade. Agora, alguns nomes, Ulisses, ficaram de fora. Por exemplo, o Shoa, tradicional político, né? O Carlos Soares, do PT, irmão Carlos do Delúbio Soares, ficou de fora. O que mais me impressionou, posso dizer uma coisa para você, foi o Dr. Jean, que para mim deveria estar ali e não teve. Ou seja, tem um apoio grande, faz parte de uma facção religiosa aí que praticamente não elegeu. É verdade. Tudo isso a gente falava aqui, o Wellington, sobre os vereadores que não conseguiram a reeleição. É bom lembrar que vários vereadores mudaram de partido, foram para siglas menores, ou também estiveram numa sigla maior, mas acabaram sendo pegos pelo quociente eleitoral, não conseguiram ser eleitos. Vereadores aí com mais de 4 mil votos não conseguiram se reeleger e outros com 2 mil e poucos votos conseguiram a eleição. Isso faz parte do jogo, a escolha do partido, a escolha da coligação sempre tem essa influência, né, Wellington? É comum, isso daí faz parte do jogo. Como você bem disse, não tem como mudar as regras atuais. Nós vemos muita insatisfação com os eleitores. Afinal de contas, eu votei no cidadão e ele teve tantos votos. Mas entenda, no Brasil, a eleição, o carro que nos leva ao poder chama-se partido. Esse partido, ele é legítimo, ele é uma associação de direito privado que você pode integrar e fazer parte, participar da política. Ou seja, através do partido é que você entra. Então, o voto que você deposita na urna não é para o fulano, é para o partido. Daí você tem que procurar entender melhor as regras e como é o partido, o estatuto. Porque às vezes você vota num fulano e o voto está indo para outra pessoa. Eu já não concordo muito, sabe com o quê? Com essas regras eleitorais, mas como você colocou, elas são dispostas, inclusive quando se fala em presidencialismo, a forma de governo no Brasil é prevista constitucionalmente. Se você quiser mudar, você tem que chamar uma nova constituinte e mudar. Ou então fazer uma reforma política, mesmo assim a reforma política você não pode mexer na forma de governo porque você teria que chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Agora, não concordo com a forma que essas somas aí, até porque pessoas que têm 10 mil votos perdem a capacidade de representar porque não teve 10 mil votos, o outro não fez parte da coligação, teve 2 mil votos e acaba sendo o representante lá. Outra coisa também que eu acho que falhou muito nesse aspecto aí,
Inclusive até vi, viu, João? Emissora de televisão que falava o seguinte, não vamos chamar fulano de tal, o próprio Djalma foi um exemplo disso daí. Não participou, prejudicado, não participou de alguns debates, porque emissora de televisão aí falava, não, nós vamos chamar os 5 mais bem colocados. Ranqueado em quê? Em que é isso? Você pode fazer uma pesquisa é pode ser falsa, existe, tudo. né? Então, Mas tudo bem. Tudo bem. São fala normas isso, que eu não né? concordo. Até porque isso, João Silvestre, fez com que tivesse esse resultado aí. Acaba O delegado influenciando. Valdir teve uma quantidade diminuta de tempo de televisão. Tanto é que nas pesquisas iniciais ele estava lá na frente. Aí depois deu essa polarização entre Iris Rezende e Vanderlan, justamente por quê? Porque os que mais tiveram tempo em televisão. É fácil. O que o Ulisses desse tem jeito. questionado é que as regras eleitorais elas são contraditórias no Brasil, porque elas obrigam a televisão e os veículos de comunicação a darem o mesmo espaço para os candidatos, você pode ver isso, mas a própria Justiça Eleitoral não garante essa isonomia para os candidatos. Ou seja, tem candidato, é absurdo, candidato com 10 minutos e o outro igual o Djalma Araújo com 12 segundos, ou o Flávio Sofiati. Quer dizer, se você dá o direito à voz para essas pessoas, elas vão falar. O Dória, voltando em São Paulo, ele estava em último lugar, mas quando começou o horário eleitoral, ele pulou de último para primeiro. Espaço. Não, ele não teve o espaço, ele era o maior tempo de televisão. É o maior tempo. Com o maior tempo de televisão, até um gato está eleito. Se souber usar, né? O Francisco Júnior Nhau, soube nhau. usar tranquilamente aí, né? Agora, falar em gato é meio perigoso, porque onde tem rato é perigoso. Opa, João, o aí gato não lembro ficar, isso não. né? Tem mais rato na muito- política, né? Se tiver, até seria bom, né? Se tivesse um jeitinho desse. Mas tem muita gente boa aí na política, Tem, sem lógico. sombra de dúvida. Aparecida de Goiânia, Ulisses, parecia que em Aparecida, Tava olha aqui 33, o que eu estou 33, falando, 33. parecia que em Aparecida, né? Dava-se a impressão, no último programa nosso, que a Aparecida de Goiânia teria fatalmente o segundo turno pelas pesquisas eleitorais, até porque o Gustavo Mendanha ficou ali bem próximo do Alcides, bem próximo do Marluce, na pesquisa eleitoral. Mas, de repente, houve um fenômeno lá também, porque quando a gente pensava, eu não pensava que fosse a eleição no primeiro turno. E, de repente, o Gustavo Mendanha pula para quase 60% dos votos, 59,99% Eu, e ganhou no primeiro pessoalmente, turno. eu estranhei essa vitória no primeiro turno, assim, porque para mim, teria um segundo turno, era a previsão quase geral. Conversei até com um membro da equipe aí do Gustavo, disse, não, vamos ganhar, você pode ter certeza, tudo. Bom, em síntese, eu acho que deve ter sido o trabalho do prefeito Maguito Vilela, porque não tem outra explicação para isso. O trabalho do Maguito muito bem avaliado em Aparecida de Goiânia. Não tem outra explicação. Para mim, lógico, por enquanto E o não. Gustavo Mendanha foi um candidato leve, viu, Ulisses? Mas- É um candidato novo também, não tinha muita rejeição em termos de nome, né? Eu acho absurdo, Silvestre, é o povo de Aparecida, e aí eu acho que a culpa é do povo. Você tem mais 20 e poucos dias para discutir política, discutir políticas públicas, discutir propostas, e você decide colocar o voto de olho fechado em uma pessoa. Eu não tenho nada contra o candidato que foi eleito no primeiro turno, mas a vida, a qualidade de vida, o índice de desenvolvimento humano, o coeficiente Gini, a qualidade de vida em Aparecida deveria ser maravilhoso. No entanto, no mapa de violência aparece como uma das principais cidades mais violentas do Brasil e do mundo. É uma cidade onde não existe biblioteca para você consultar, ou seja, você tem ruas esburacadas, horrorosas, você tem praças que estão destruídas ali e nada contra, porque o Maguito pegou uma cidade realmente acabada. Então ele foi construindo ali. Agora, uma cidade numa situação dessa, onde falta muita coisa, ela deveria debater melhor com os candidatos, que são 3, ou pelo menos com um outro, quais são as propostas e soluções. No caso em específico aí, eu acreditei, foi um voto quase religioso. Ou seja, Fanático, quase fanático. Mas vamos fazer uma análise aqui, o Hélio, pensando bem. Analisa também o professor Alcides e o Marluce Pereira. Tem que ver também a qualidade política, política mas o debate dos só adversários. Eu entendo, né? João, mas assim, eu não estou pedindo para ele vencer ou não. Eu entendo o seguinte, você tem 20 dias a mais para discutir uma cidade que é problemática. Se você observar, a Aparecida, João, não sei se você tem essa informação, ela tem entre as 5 piores cidades de saneamento básico do Brasil. Certeza. É gravíssimo. Eu moro ali, João, eu tenho uma casa lá, o Hélio também tem aquela coisa, a gente, embora tenhamos residência, endereço em Goiânia, nós também temos lá em Aparecida de Goiânia. E eu
sinto que lá não é essa cidade linda como se coloca, não, muito pelo contrário. Então, acho que tem que ter o debate. Eu acho que assim, o Mendanha é um ótimo candidato, longe de querer desqualificá-lo, ou mesmo o Maguito, que fez uma boa gestão. Mas é isso que eu estou te falando. Precisava ter mais alternativa. Enquanto Goiânia nós tivemos 7 candidatos, lá nós tivemos 3 candidatos. Não teve mais opções para o eleitorado. Mas o que o Hélio colocou é o seguinte, que devia ter pelo menos segundo turno para discutir mais. Porque numa campanha dessa você discute mais. Mas foi o que o povo decidiu, então, ok. Está valendo, né? O povo, ele tem a sua autodeterminação dos povos, é uma característica. Então, o município teve essa autodeterminação e decidiu. Até porque, você pega a capital, todos nós sabemos, capital é área problemática. Por quê? Porque o densamento populacional é maior, logicamente que ali vem os maiores problemas, onde tem mais gente tem mais bandido, onde tem mais gente tem mais criminoso, onde tem mais gente tem mais demanda, aquela coisa toda. A área é muito grande também. Então, tanto Goiânia quanto Aparecida fazem parte desse perfil, até porque uma é a capital e, convenhamos, né, João? A outra é semicapital, que é a segunda maior cidade do estado. Colada aí. Colada, está na área. Agora, na região metropolitana. Eu acho que faltou debate, faltou também mais candidaturas, né, a participação mais efetiva também da política lá, porque o Marlúcio Pereira e o professor Alcides são 2 figurinhas carimbadas lá já há muito tempo, candidatos queridas a deputado, também, são queridas. Tem a sua votação e tudo, mas precisava ter mais nomes. Eu acho que faltou um nome. Os partidos mais jovens, né? A rede, colocar algumas pessoas novas. O pessoal, eu por exemplo. Eu não creio muito nisso. O Hélio vai falar, mas não creio muito. Eu acho que é o seguinte, ainda é máquina administrativa, João. Se não tivesse máquina administrativa, ele era pau a pau. É verdade. Agora tem outro fator. Aqui, por exemplo, nós acabamos de falar que nós temos um nome novo aí, que veio com toda a força, que é o do Francisco Júnior. Né? A Aparecida não revelou ninguém, só o Gustavo Mendanha nesta eleição. Inclusive lá nós tivemos até uma surpresa, né? Eu pensei que a delegada Cibele fosse eleita, também. Não foi eleita, o Exísio não foi eleito, também pelo fator coeficiente eleitoral. O Mendanha, ele é uma novidade na política, a gente tem que estar de olho nele, ou seja, vai que ele realiza uma boa gestão, ele tem um vice fantástico que é o Vetter. Vetter, gente boa. Então, assim, tá ok, só eu acredito que o povo tem que saber, foi muito certeiro nessa decisão, né? Jean Darro venceu em Trindade, normal isso aí, todo mundo esperava a vitória de Jean Darro lá, né? Eu não acompanhei bem em Trindade, mas eu não vi 51% também... 51% dos votos. Mas lá. Eu não vi a deputada federal Flávia Moraes agindo ali, né? Parece que ela apoiou o doutor Antônio lá, que é do PR, teve 35% dos votos, o Ricardo Fortunato teve 11% e o Alexandre Complete 1,5% dos votos. Em Anápolis, a disputa está feia, né? A disputa lá em Anápolis complicou lá, o João Gomes, aliás, com 29,92% dos votos e o Roberto do Orion com 21,56%. Ele é do PTB, vão disputar aí o segundo turno. Nós temos o Pedro Canedo em terceiro lugar, em quarto Valeriano, em quinto o radialista Carlos Antônio, o José de Lima e também o Hernando de Paula. Lá nós tivemos aí 3, 5, 7 candidatos também, a eleição disputada, e o João Antônio está com menos número de pontuação do que o Íris. Lá ele tem 29,92, o João Gomes, e o Roberto Dorion 21%. A margem de diferença está praticamente a mesma em termos de percentual. Parece, Silvestre, que chegou lá, ou seja, nas últimas semanas, essa onda anti-PT. E aí, apesar de fazer uma boa gestão lá, surgiu do nada, por exemplo, para você ter ideia, eu acompanho política razoavelmente bem, eu acordei num dia, de repente, tinha esse candidato do PTB colado no João Gomes, não estava colado. Pode ser que aconteça o inverso que deveria ter acontecido em São Paulo, que é João Dória com o Fernando Haddad, e pode ser que aconteça lá esse inverso aí. Por que o inverso? Porque o PT sempre administrou Anápolis, pelo menos esses últimos mandatos aí. Era para o João Gomes, lógico, ganhar essa eleição, talvez até no primeiro turno. Mas essa onda que o Hélio colocou, o antipetismo aí, pode prejudicar, inclusive, tirar o mandato dele nessa reeleição. Isso é verdade. Agora, as principais cidades, nós temos aí Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, eram 3 cidades que estavam na mão da oposição na última eleição para governador.
há essa possibilidade ainda, né, dela ficar com a oposição e também da base do governo ganhar nas duas cidades. Vamos esperar para ver o que acontece. Em umas, Ulisses, nós tivemos o Abelardo Vaz ganhando do Jorge Queda. Ganhou, né? então? Ganhou do Jorge Queda. Em Nova Veneza, a Patrícia foi a vencedora lá na cidade de Nova Veneza. A Patrícia, eu não sei se é a Amadeus e a Vitória. A Patrícia, se não me engano, é a esposa do presidente da GEAB, do Luizinho, né? Ah, Luiz? Me parece, porque é a única mulher, o Amadeus e Vitória, foi ela mesma, Patrícia do PSDB. PSDB. Ela é a esposa do Luiz Estival, Luiz Estival, ex-prefeito e presidente presidente da GEAB hoje. Em Itaberaí, o vencedor foi o Roberto Silva, do PP, 57%. Sem surpresa, sem surpresa. Sem surpresa, agora Itumbiara, Ulisses. Vamos falar um pouquinho de Itumbiara? No final do programa aí, uma tragédia que levou o Zé Gomes. Foi muito triste essa situação. Qual a lição que a gente tira disso aí, Ulisses? Bem rapidinho. A lição é o seguinte, primeiramente, que o governante ele tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que tomar né? cuidado tem que tomar também. cuidado. Hoje nós vivemos um momento tenso, então é aquela coisa, se você é político, não leve muito a sério o chamado partido, não se parta, né? Você tem que fazer a unção, a união, então é isso. O diálogo, né? Diálogo. Wellington, foi ruim a perda do Zé Gomes, um político de nome, um político tradicional, tanto é que mesmo pós-morte ele venceu a eleição Sim. lá com o sobrinho dele, né? Sim, é um político tradicional, ele, do ponto de vista da ciência política, ele não trouxe grandes inovações como gestor, enfim, como uma figura que marca a história de Goiás como político. Coronel, né? Ele faz parte daquele círculo, ou seja, Itumbiara. Ele não é um político regional, goiano, de certa forma assim, com amplitude do Alfredo Nasser, do Maguito Vilela. Mas uma perda irreparável porque é injusto, né? Profundamente injusto, é um crime. Então tem que ser elucidado, a polícia tem chegado próximo, já tem algumas teorias que pode ter sido um surto de psicopata do autor, do atirador. Ou então essa coisa que eu falei, a falta de unidade política. E também é existe isso, que o Ulisses falou, a política hoje é uma profissão de risco, até porque a população não tem mais amores pelos políticos. Então, os políticos precisam começar a compreender que eles estão ameaçados pela população no cotidiano. É verdade. Agora o detalhe, eu só vou fazer uma colocação aqui. A sorte daquela carreata do pessoal que estava naquela caminhoneta, que estava presente o governador do estado de Goiás. Zé Hélito estava como governador. Toda a segurança do governador agiu imediatamente e acabou eliminando mas não o evitou, agressor. né? Mas se não tivesse Era o pior. governador ali, quem é que iria? Nós tínhamos políticos... Poderia ter feito uma tragédia muito maior. Nós tínhamos o Jovair Arantes, tínhamos Isso, o senador muita gente Wilder boa. Moraes, o Então. Wilder Moraes estava ali atrás, e tínhamos deputados, ou seja, a gente tinha feito um limpa na política que é um absurdo. Tá certo. Obrigado, Wellington, por ter vindo aqui no programa mais uma vez. Foi muito importante a sua presença. Obrigado, Silvestre, obrigado, telespectador, obrigado, Ulisses Aécio. Ulisses Aécio. Vou mandar um abraço para o Antônio Carlos, foi vereador de Goiânia por mais de 20 anos aqui, está assistindo o programa, encontrei ele agora no supermercado e disse que assiste o programa todos os domingos e toda segunda-feira. Um abraço, Antônio Um Carlos. abraço em dobro para você e o nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22 horas, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência. Você tem que falar que estava no supermercado, porque isso mostra que você é povo. Você é povo!